Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra lâmpada para os nossos pés. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste domingo da Epifania do Senhor, o Evangelho proposto, Mateus, capítulo 2, versos 1 a 12. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então, Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e, quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com sua mãe, com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Amém. Irmãs e irmãos, que palavra extraordinária que revela-nos na interpretação belíssima que o Santo Padre, o Papa Emérito, faz desse texto numa de suas homilias. Revela duas inquietações: a inquietação do homem, a inquietação da humanidade, que não encontra aqui, na cultura, nos povos, nos bens, nas riquezas, no poder, não encontra nos saberes dessas coisas daqui, não encontra uma resposta última. O homem é sempre inquieto. Minha alma está inquieta enquanto não te encontrar, Senhor. Os salmos são tomados por essa inquietação, e Santo Agostinho tanto nos falou desta inquietação. Mas também, diz Bento XVI, este Evangelho fala-nos da inquietação de Deus. Esta inquietação de Deus que nos procura, que não sossega enquanto não nos encontrar como ovelhas perdidas, como filhos perdidos. O Pai que nos aguarda na varanda da casa, de olho no horizonte, mas também o Pai que sai à procura de seus filhos. Nascido em Belém, Jesus colocado numa manjedoura, envolvido em faixas, é encontrado pelos magos do Oriente, que chegam a Jerusalém fazendo uma pergunta:
onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? E apresentam as motivações para essa procura. Nós vimos sua estrela lá no Oriente e viemos adorá-lo. Aqui, embora esta adoração seja carregada do aspecto humano, das homenagens humanas aos famosos, aos poderosos, aos ilustres, mas aqui já prefigura a grande razão da busca e do caminhar da igreja. Nada, absolutamente nada no fazer e no ser da igreja encontra razão e sentido se o termo de todo o fazer da igreja e de tudo quanto a igreja não se encontra na atitude de adoração a Deus. Religião cristã que perde a adoração como centro. Cristianismo que não tem na adoração a centralidade é tanto quanto todas as outras religiões que se multiplicam nas inquietações. Olha, cuidemo-nos. A gente se habitua a pensar que adoração é uma coisa muito bela, muito presente na igreja. Muitos grupos que se organizam para adoração vão para a frente do Santíssimo, abrem a bolsa, uma nécessaire, tiram um livrinho, um roteiro de oração e lê aquele roteiro todo, às vezes de joelho piedosamente, reza o terço e vai embora. Nós podemos dizer que isto que a gente habituou a chamar de adoração, que é pegar algo e ler e rezar, e ler, ou mesmo piedosamente rezar o rosário, nós poderíamos considerar isso como tempo de preparação para a adoração. Mas a adoração de verdade é você e Deus. Eu e um tu, um Deus presente diante de mim, diante de você. E uma relação de comunhão tão íntima, que dispensa leitura, dispensa texto, dispensa o falar. Apenas o estar na presença daquele que é. Esta é a adoração. As inquietações do ser humano, profundas inquietações, só serão vencidas na experiência de adoração. Quantos de nós trabalhamos e fazemos muito na igreja e para a igreja, mas não adoramos? Quantos cristãos passaram por todos os processos da catequese e receberam os divinos sacramentos, mas não foram instruídos e educados no mistério mais elevado da vida e do código do cristão, homem e mulher da adoração? Bento XVI diz que esta é a razão, inclusive, para a qual Deus escolheu um povo e uma terra. Israel era proibido de prestar culto a Deus no Egito. Deus disse ao povo hebreu, através de Moisés: sai da terra, vai para a terra prometida, que lá vocês terão um lugar e terão uma terra para adorar. Até a terra prometida se justifica pela centralidade da adoração. Tira a adoração, diz Bento, cancela as motivações para receber a terra prometida. O centro é este: buscar Deus e amá-lo, adorá-lo. Os magos chegam a Jerusalém, procuram, perturbam a cidade. Herodes fica desconcertado, faz até um cursinho de Bíblia. Chama os mestres da lei, os sacerdotes, fazem perguntas, eles dizem que é em Belém. O Herodes chama os magos
pergunta quando a estrela apareceu, pede em segredo, vão, quando encontrá-lo, procurem-me, avisem-me para que também eu vá adorá-lo. Os magos vão, retomam o caminho. Quando saem de Jerusalém, a caminho de Belém, veem de novo a estrela, sentem uma alegria muito grande, porque os sinais de Deus, pararam de indicar o caminho, mas eles não pararam de procurar onde o faro deles os levava, aos palácios de Jerusalém. Às vezes nós fazemos assim, acreditamos mais no nosso faro do que nos sinais de Deus. Lá foram, perderam tempo. Por isso sentiram uma alegria muito grande ao verem de novo a estrela. Entraram na casa, viram o menino, ajoelharam-se e o adoraram. Entrar, ver, ajoelhar e adorar. Depois que termina a adoração, aí vem uns préstimos de afeto. Abriram seus cofres e ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. O ápice da busca é a adoração. A adoração que os faz desfazer das motivações e das fundamentações antigas que possuíam. O ouro, o incenso e a mirra, ao mesmo tempo que se tornam uma oferenda, significam que encerram a busca por caminhos das superstições, das gnoses, dos conhecimentos variados e ignorantes, das múltiplas formas de busca de Deus, das muitas e variadas culturas e povos. Encerram o tempo das buscas pagãs e iniciam o tempo da igreja, o tempo da adoração. O ouro significa o Pai, aquele que pode tudo. O incenso, o Espírito Santo, aquele que sabe tudo. A mirra, o Filho, aquele que está em tudo, é o Kyrios, o Senhor, onipotente, onisciente, onipresente. Na oferenda dos magos, eles iniciam o tempo da igreja e prefiguram aquilo que será a vida da una, santa igreja por todo o mundo. Formar, educar e conduzir adoradoras e adoradores do Deus vivo, do Deus uno e trino, que está no meio de nós. Não abramos hoje, como a oração do dia de hoje, a igreja que não mais vos apresenta ouro, incenso e mirra, mas os próprios dons do pão e do vinho, que em Cristo se transformarão na presença do próprio Cristo. Hoje a oferenda da igreja não é ouro, incenso e mirra, mas pão e vinho, que vão se converter na presença real do próprio Cristo, e nós o adoraremos. Mas olhe, não o adoraremos estaticamente, nós o adoraremos recebendo-o na Sagrada Comunhão. Uma das mais belas pregações do mundo que eu já vi é Bento XVI dizer que é uma pena que nós tenhamos tirado da Eucaristia a dimensão de adoração. É uma pena que nós tenhamos diminuído tanto esta dimensão de adoração na celebração do próprio mistério da Eucaristia. Porque a celebração por excelência da Eucaristia deveria ser ali, o ápice da adoração. Isso não quer de modo algum diminuir a importância e diminuir o seu zelo na visita ao Santíssimo. Nunca, jamais.
intensifique esta semana sua visita ao Santíssimo, mas recoloque para você o lugar da adoração eucarística quando você vive e celebra a Eucaristia. Vai mudar profundamente sua relação com a Santa Missa. Tenha um domingo abençoado, tenha um tempo de graça e adoração. Até a próxima semana.